Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 19. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus, o livro de Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 19, descreve Sansão quando o enigma foi descoberto e ele teve que pagar a aposta que ele tinha feito. Mas o que nós queremos chamar a atenção é o seguinte: muitas pessoas têm uma visão de Deus, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um pouco que equivocada. Elas acham o seguinte, que Deus é 100% amor, que Deus é 100% dócil, que o Espírito de Deus vai ser 100% dócil o tempo todo. Elas têm essa visão. E por que nós temos base para pregarmos que essa visão é uma visão equivocada? Nós temos base bíblica para pregar. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos bases bíblicas e provas suficientes para demonstrar que o Espírito de Deus, ele se ira com as coisas erradas. Nós vemos no caso de Sansão que era a festa de casamento dele. E então esses homens chegaram na sua esposa, na sua noiva, importunaram ela, ameaçaram ela para que ela contasse o enigma para eles. Depois você lê toda a história por completo para que você venha compreender melhor a história. Enfim, eles trapacearam. E quando eles trapacearam para ganhar a aposta de Sansão, para descobrir o enigma de Sansão, eles fizeram algo errado, eles trapacearam. Então, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. E ele ficou irado. Não foi demônio que se apoderou de Sansão para que ele ficasse irado. Foi o Espírito Santo de Deus. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o Espírito de Deus também se ira. Se ira com as coisas erradas. Ele não aceita a coisa errada, ele se ira. Ele se levanta contra tudo que é errado nessa terra. Então, essa visão que muitos têm e até passam adiante, olha, o Senhor Deus é 100% amor. Olha, ele é 100% um cordeirinho manso. Olha, ele é 100% assim, olha. Cuidado. Porque o texto sagrado mostra que existe a ira de Deus, sim. Nós vemos tanto no julgamento dele, quando manda as pessoas para o inferno, quanto no julgamento onde as pessoas serão lançadas novamente do inferno, vai para o lago de fogo e enxofre, onde diz que essas pessoas serão queimadas lá no lago de fogo e enxofre pela ira de Deus. A ira de Deus vai queimar essas pessoas. Então, nós temos que conhecer o Deus que nós professamos uma fé, como que ele realmente é.
E para que nós venhamos a conhecermos, a entendermos como ele realmente é, nós temos que irmos para onde? Para as Sagradas Escrituras. Aí você vai dizer, mas é o Antigo Testamento que está dizendo que existe a ira de Deus, que o Espírito de Deus se irava, mas no Novo Testamento isso não existe. Você quer uma prova? Jesus Cristo é o próprio Deus que vem em forma de filho. Então preste atenção. Diz a palavra que certa ocasião ele entrou no templo de Salomão. E ali no templo ele pegou as pessoas vendendo e comprando, fazendo comércio. O que o Espírito de Deus fez ali? O que o Espírito Santo fez? Ele reuniu aquelas pessoas e disse o seguinte: olha, meus irmãos, minhas irmãs, o que vocês estão fazendo aqui no templo, olha, está errado. Sabe por quê? Porque está escrito assim que a minha casa será chamada casa de oração. Então, nós temos que respeitar a casa de Deus, porque é uma casa de oração, nós não podemos fazer câmbio de dinheiro, nós não podemos vender mercadorias, porque senão vai desagradar. Foi assim que o Espírito Santo, que estava em Jesus Cristo, o qual nós dizemos que cremos nele, foi assim que ele agiu? Ou foi com uma ira santa, irado? Estude o texto e você vai ver que foi na base da ira que ele resolveu a situação. Diz a palavra que ele chamou aqueles homens lá de ladrões, bandidos, e chicoteou eles, desceu o chicote, levantou mesa de perna para cima, fez um azorrague de cordéis, diz a palavra. Ele catou as mesas e levantou de pernas para cima, derrubou moeda, derrubou dinheiro, fez um regaço. Nos dias de hoje, se uma pessoa com o Espírito de Deus fizer isso, vão dizer, está endemoniado. Chama a Bezerra de Menezes que essa pessoa está endemoniada. Onde se viu fazer isso? Se alguém fizer isso, vão falar nos dias de hoje que está endemoniado. Mas preste atenção, até para você, meu amigo, minha amiga, que não tem o discernimento espiritual, e às vezes você pode cair em pecado. Porque se uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem uma ira santa, e é o Espírito Santo que está fazendo ela se irar contra as coisas erradas, porque ele faz isso, o Espírito de Deus, e você dizer que essa pessoa está endemoniada porque ela está irada, você está chamando o Espírito Santo de demônio. Então cuidado, hein? Cuidado você que acha que conhece tudo, porque ninguém conhece tudo, e você aponta uma pessoa por estar irada dizendo que é demônio, quando na verdade o Espírito Santo também se ira contra as coisas erradas. Como que você tem que entender? Você tem que analisar o porquê que a pessoa está irada. Seja homem ou seja mulher. Está irada com o quê? Com coisas erradas? Então cuidado para julgar. Cuidado. Se a pessoa estiver irada com algo que é certo, que é correto, aí a pessoa tem algum problema. Porque o Espírito Santo não se ira com o que está certo. Ele se ira com o que está errado. Agora, se a pessoa está irada com as coisas erradas, cuidado, porque o Espírito de Deus se ira com coisa errada. O Espírito de Deus não aceita coisa errada. Por que Jesus Cristo foi crucificado? Aí você diz, foi crucificado para levar o meu e o seu pecado. Ok, profecia. Mas por que motivo que crucificaram ele? Porque aquelas pessoas que crucificaram ele, não crucificaram para que a profecia se cumprisse para levar o meu e o seu pecado no madeiro. A intenção deles não era essa, a intenção deles era tirar de circulação alguém que estava atrapalhando eles. Se você estudar mesmo, você vai chegar no seguinte entendimento. Jesus Cristo foi crucificado porque ele se levantou
contra o sistema da época, tanto dos governantes que exploravam as pessoas, quanto do sistema religioso. Ele se levantou contra tudo e contra todos que faziam coisa errada para prejudicar o próximo e para prejudicar os pobres e as viúvas. Ele se levantou contra todos. Ele se irou contra todos que faziam coisa errada. Jesus Cristo era assim. Ele era irado contra a coisa errada. Estude os textos sagrados e você vai ver Jesus falando claramente para os fariseus, saduceus, para a grande maioria dos escribas. Ele diz assim: vocês são filhos do diabo. E você pensa que ele falava, nós não estávamos naquela época, nós não temos nenhum vídeo, até porque naquela época não existia câmera. Mas você acha que Jesus chegava naqueles homens e dizia assim: olha, vocês são filhos do diabo, vocês são filhos do maligno, oh glórias. Você acha que Jesus falava nesse tom com aqueles homens? Raciocina, uma pessoa que chama a outra de filho do diabo. Você acha que chama num tom calmo, dócil? Ou você acha que é num tom forte, num tom alto? Como você acha que Jesus lidava com essas pessoas? Você acha que quando ele levantou as mesas lá, ele levantou a mesa bem devagarinho e colocou elas de perna para cima e disse: olha, vocês são ladrões, vocês estão fazendo coisa errada na casa de meu pai. Oh, aleluias! Você acha que Jesus lidou com eles assim? Ou já saiu jogando mesa de perna para cima e falando alto com eles? Porque tem pessoas que são assim. Elas olham para uma pessoa que tem o Espírito de Deus, mas a pessoa é uma pessoa que se ira com as coisas erradas, e ela fala um pouco mais alto, ela já diz: olha, isso aí não é Espírito Santo não, hein? Tá falando alto, não é Espírito Santo não, porque o Espírito Santo é dócil. Olha, esse aí não tem o Espírito de Deus não, porque ele fica irado, ele é nervoso. Eles confundem a ira santa com o nervosismo. Jesus estava irado no templo, levantou mesa de perna para cima, ele não estava nervoso, estava irado. Não tem nada a ver nervosismo, é o que a pessoa fica passando mal, remoendo. Isso aí é nervosismo. A ira santa não. A ira santa, a pessoa ela se ira e a mente dela está limpa, o coração está limpo, ela não está em pecado. Isso é ira santa. Irar contra as coisas erradas não é pecado não. Muito pelo contrário, quem induz a pessoa a se irar contra as coisas erradas é o próprio Espírito Santo, porque ele não aceita a coisa errada. Então você que fica aí julgando as pessoas que se ira contra as coisas erradas, mas levantou a voz, mas falou num tom forte, mas cuidado, hein? Porque Jesus, quando se irava contra as pessoas e chamava de filho do diabo, e chamava de filho do cão, e dizia que eles não eram de Deus, Jesus falava em tom alto, se irava mesmo. Estude o contexto da história, você pode conversar com qualquer psicólogo, que uma pessoa, quando ela lida com uma outra para xingar, para chamar de filho do diabo, para dizer que é desgraçado, você vai ver que ela não fala num tom baixo não, ela fala num tom alto mesmo. Então você que fica criticando, tacando pedra em pessoas que se ira e que fala alto dizendo que não é o Espírito de Deus, cuidado, porque você está cometendo pecado contra o Espírito Santo, e pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Cuidado que você pode estar se condenando aí para o inferno. Cuidado. Porque o Espírito de Deus, ele se ira. O Espírito de Deus é irado sim, de acordo com os textos sagrados. Diz a palavra do Senhor Deus, 1 Samuel, capítulo de número 11, versículos de número 6 e 7. Diz assim: e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira,
Interessante que o Espírito de Deus se apossou de Saul, e Saul não ficou que nem um carneirinho assim. Oh, glórias, oh, aleluias. Você vai ver que o que aconteceu aqui no texto, depois você lê. Afrontar o povo de Israel. Vamos pegar a história do começo para um entendimento melhor. Olha aí, ó. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vós serem vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Olha aí o que os inimigos falaram para os judeus. Olha, os judeus ainda disseram: olha, faz aliança conosco que nós vamos te servir, vamos ser seus escravos, mas não nos mate. Então, olha o inimigo dizendo: eu faço aliança, só que vocês vão ter que furar o olho direito de vocês, vai ficar só com o olho esquerdo, vai ficar cego. Eu quero envergonhar vocês, eu quero humilhar vocês. Olha aí o inimigo querendo humilhar o povo de Deus. Porque é isso que eles querem humilhar. Então diz: então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Então nós vamos nos entregar e você vai vazar os nossos olhos. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Então disseram: olha, Saul, o povo está chorando por um seguinte: os amonitas disseram que, além de nós nos entregarmos a ele para sermos escravos deles, eles querem furar o nosso olho direito. Então nós vamos ficar só com o olho esquerdo. Olha aí a afronta, é para envergonhar. Eles querem nos envergonhar, Saul. Então o Espírito de Deus se apodera de Saul. Será que o Espírito de Deus, quando se apoderou de Saul, Saul disse: olha, irmãos, vamos clamar, vamos orar, para que o Senhor nos dê esse livramento. Olha, meus irmãos, a provação está aí. Olha, é uma prova. Olha, vamos ver como que o Espírito de Deus tratou a situação. Preste atenção. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira, ficou irado. E se você for falar com qualquer psicólogo, você vai ver que o tom de voz já aumenta. A pessoa quando se ira. Aumentou o tom de voz, já aumenta tudo. É adrenalina pura uma pessoa irada. Não pense você que uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não vai se irar, não. Ela vai se irar contra as coisas erradas, sim. A voz vai aumentar, sim. É adrenalina pura, mas é o Espírito de Deus, a pessoa está em paz o tempo todo. Preste atenção. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços. Aí você diz: ai, coitadinho dos animais. Era o Espírito Santo que estava ali. Não era demônio fazendo oferenda, não. Era o Espírito Santo que estava ali. Ele pegou uma junta de bois e cortou em pedaços. Então diz: e enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará os bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então Saul não disse: olha, meus irmãos, vamos se juntar para a batalha aqui, para defender o povo de Deus. Olha, sabe o que o Espírito de Deus fez? Pegou os bois, picou os bois tudo em pedaços. Ameaçou o povo de Israel. Ele ameaçou. Ele disse: olha, tá vendo esses bois aqui tudo picado? Tá vendo os pedaços? Se vocês não me seguir, não ir para a batalha agora, nós vamos picar os bois de todos vocês. Vocês vão ficar sem animais aqui em Israel, hein? As pessoas foram para a guerra porque foram acuadas. Foram acuados aí para a guerra. Então cuidado, meu amigo. Cuidado.
Você que fica julgando o Espírito de Deus, falando que o Espírito de Deus não fala alto, o Espírito de Deus não... Cuidado. Cuidado que você vai cometer pecado contra o Espírito Santo. Olha o que diz. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E o temor de Deus foi sobre todos. Saíram como um só homem, foram para a guerra porque ficaram com medo. E aí, o Espírito Santo acua ou não acua? O Espírito Santo se ira ou não se ira? O Espírito Santo altera a voz contra coisas erradas ou não altera? É o Espírito Santo que está no homem e na mulher, que altera a voz do homem quando está diante de uma situação errada, ou é o espírito do diabo? Então cuidado, você que tem essa visão do diabo, porque isso é visão do diabo, que coloca o seguinte, olha, o Senhor Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é 100% amor, é 100% um carneirinho, é 100% dócil. Olha, a pessoa o tempo todo vai estar assim, ó, oh glórias, aleluias. Engano seu, viu? Engano seu, você está totalmente equivocado. E se você ficar apontando o dedo, nem que seja em pensamento, quando você vê uma pessoa irada, cuidado, porque pode ser o Espírito Santo que está ali irado contra as coisas erradas. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, essa pessoa está irada por quê? Essa pessoa está falando alto por quê? Tem motivo? Tem. Então cuidado. Cuidado. Porque o Espírito Santo se ira sim. Nós temos base para pregar isso, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, e o próprio Jesus era assim. Você está pensando que uma cultura judaica de 2000 anos atrás, como você acha que era? Você acha que era que eles andavam como carneirinho um atrás do outro, cabecinha baixa? Estude a cultura judaica e você vai ver como que era, meu amigo. Até hoje, você vai ver que não é assim aquele sistema de carneirinho. Existe uma visão que está sendo vendida em boa parte do Brasil e até no mundo, que a pessoa ela vai para ser de Deus, ela tem que ser um carneirinho, ela tem que andar de cabeça baixa. E você vai ver que nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento era assim. Você vai ver que a pessoa, quando realmente tem o Espírito de Deus, é o próprio Espírito de Deus que faz ela se irar contra as coisas erradas. É o próprio Espírito que faz isso. Isso não é demônio, não. Então, cuidado. Que nós possamos entender cada vez mais o que realmente é o Espírito de Deus. O que realmente é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esta é a palavra do Senhor Deus.